Para fazer o focinho, vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel, vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o anel e nessa carreira a gente vai fazer 6 aumentos. Então, 2 pontos em cada ponto da base. E vamos terminar essa carreira com 12 pontinhos. Terminei a carreira e agora a gente vai fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontinhos. Terminei a 4ª carreira de 12 pontos. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo e finalizo. Agora eu corto compridinho, que esse fio eu vou usar para costurar. Vou reservar e agora eu vou fazer as orelhinhas. As orelhinhas são um pouquinho desafiadoras, porque são 4 pontos dentro do anel e mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer juntinho com vocês, né? Você que é iniciante, vamos juntinhos. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3 e 4. Fecho o anel. Como essa peça é muito pequenininha, a gente vai marcar aqui com um fiozinho. Aí eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço o primeiro ponto baixo. Fiz o primeiro. Aí eu dou uma esticadinha no fio e puxo o trabalho para baixo, assim. Aí eu chego aqui no segundo pontinho. Novamente empurro e chego aqui no próximo pontinho. Empurro e chego no próximo pontinho. E assim a gente vai fazer até completar 4 carreiras. Terminei. Agora eu tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. Puxo e deixo compridinho pra gente costurar. Maravilha. Vamos fazer outra orelhinha igual a essa. E a gente vai costurar já já. Prontinho. Tô com as minhas 2 orelhinhas. Já coloquei o fio na minha agulha de tapeceiro. E agora a gente vai posicionar essas orelhinhas. Então, eu vou vir aqui, olha, no centro aqui do anel e vou contar 1, 2. Aqui na terceira, eu vou posicionar a minha orelhinha. Com a distância de mais ou menos um dedo aqui do olhinho. E aí, então, eu começo a fazer a costura.
Agora vamos costurar o focinho dela. Agora eu vou dar uma paradinha e vou colocar um pouquinho de enchimento nesse focinho. E tá ficando assim. Agora eu vou pegar a minha super agulha de bonecos, de amigurumis ou bonecos. E essa daqui é grandona. Porque a gente vai agora atravessar. Ah, e esse fio aqui é um fio de bordar, tá? O material tá na descrição do vídeo. Eu vou entrar aqui num pontinho por trás e vou sair aqui no meio do narizinho dela. Aqui. Vamos ver onde é que vai sair. Sair aqui. E aí, então, eu vou até aqui embaixo. Na mesma direção. Então, entramos aqui e vamos sair aqui em cima. Entro no ponto inicial e saio na lateral aqui desse pontinho. Entro no ponto inicial novamente e vou sair lá atrás, no mesmo pontinho que eu fiz aqui. Aqui. Ajeito os fios e pronto. O focinho tá pronto. Agora eu venho aqui, dou um nozinho. E coloco esse fiozinho, esse nozinho aqui pra dentro. Dessa forma. Pronto, sumiu. Muito bem, dou uma ajeitadinha aqui. E o focinho da nossa lhama tá pronto, gente. Maravilha. Agora, vamos fazer o rabinho dela. Para fazer o rabinho, a gente vai fazer uma correntinha dupla. Então, a gente vai deixar aqui mais ou menos uns 30 centímetros de fio, dessa forma. E a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, faço um anel corrediço, um nó corrediço, assim. E agora eu vou pegar esses 30 centímetros de fio, que a gente vai chamá-lo de auxiliar. Eu pego o fio auxiliar e passo por cima da agulha. Seguro, pego uma laçada e fecho os dois. Passo o fio auxiliar por cima da agulha, pego a laçada e fecho os dois. Passo por cima e fecho os dois. E vamos fazer 15 correntinhas dessas daqui. Então, já temos 3, então vamos fazer mais 12 da mesma forma. Fiz aqui as 15 correntinhas, agora eu puxo o fio e corto. Pego a minha lhama
E vou colocar um dos fios aqui na agulha. Vou entrar aqui. Vou contar aqui. Desde o final, 1, 2, 3. Na terceira carreira, bem no centro, eu vou entrar com a agulha. E vou sair em outro pontinho qualquer. Verifico se está harmônico. Sim. Então, agora eu vou entrar no mesmo pontinho e vou sair novamente no ponto onde eu coloquei o rabinho. E aí, então, o fio ele fica preso no enchimento. Tiro e vou fazer a mesma coisa com o segundo fio. Agora a gente vai fazer o gorrinho. E por último, a manta. Para fazer o gorrinho, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro do anel, a gente vai colocar 12 pontos altos. Então, meu primeiro ponto alto vai ser representado aqui por 2 correntinhas. E a gente vai fazer mais 11 pontos altos. Então, para os iniciantes, o ponto alto a gente pega uma laçada do fio do novelo, entra no anel, puxa uma laçada, sai do anel. Puxa outra laçada, fecha 2. E fecha mais 2. Aí a gente tem o ponto alto. Mais uma vez. Então, agora nós temos 3 pontos altos. Precisamos de 12, vamos fazer mais 9. Fiz aqui os 12 pontos altos, agora eu fecho o anel. Mas dessa vez eu não vou fechá-lo por completo. Vou deixar essa aberturinha aqui, porque depois a gente vai colocar o pompom. Muito bem. Venho aqui na primeira correntinha, ó, fizemos 1, 2, venho aqui na primeira correntinha, entro bem no centro dela e faço ponto baixíssimo. Muito bem. Subo 2 correntinhas e nessa carreira a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer 12 pontinhos. Terminei a carreira, agora eu vou vir aqui, ó. 1, 2 correntinhas. Venho aqui na primeira e vou fazer ponto baixíssimo. Muito bem. Agora eu vou trocar de cor. E essa troca de cor eu vou fazer de uma forma muito simples. Vou pegar o fio, vou colocá-lo aqui por trás e vou passar aqui uma laçada. Agora eu pego o fio com o que eu estava trabalhando e puxo bem. Puxo bem esse fio e aí então a troca de cor fica dessa forma. Nesse momento eu corto e faço um nozinho aqui com o fio novo, o início, né, do fio novo. E nessa carreira, a gente vai fazer 12 aumentos. Então, vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base em cada um desses pontinhos. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas representando o primeiro ponto. Vou fazer a laçada, vou aqui, ó, no mesmo lugar e faço o segundo ponto. E vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Vou terminar a carreira com 24 pontinhos. Aí, agora, nesse momento, eu aproveito e escondo aqui os fios da troca de cor. Então, venho no ponto seguinte, insiro a agulha, passo os fiozinhos por cima da agulha
e faço o ponto. Terminei a carreira com 24 pontos, venho aqui na primeira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora eu vou trocar para cor preta. O preto quase não dá para ver, né, gente? Mas para ficar bonito, vou fazer preto. E nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. Fiz o meu primeiro, representado pelas 2 correntinhas. Vou no ponto seguinte, já escondo aqui os fios da troca de cor. Fiz 2. Vou no terceiro, faço mais um. E aqui no quarto ponto, eu vou fazer o aumento. Então, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos terminar essa carreira com 30 pontinhos. Terminei a carreira, agora fecho com ponto baixíssimo. Agora eu vou trocar pro amigurumi Lhama novamente. Fiz a troca de cor e nessa carreira a gente vai fazer 4 pontos e um aumento. Começo com 2 correntinhas, já escondo aqui, entro aqui no primeiro pontinho, já escondo os fios. 2. 3. 4. E no quinto, eu faço 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos terminar essa carreira com 36 pontinhos. Terminei, fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu não vou fazer troca de cor. Nessa carreira, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. E vamos terminá-la com 42 pontinhos. Então, vamos lá, que esse processo a gente já sabe. Terminei a carreira, vou aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Muito bem. Então, aqui a gente vai fazer um processo diferente. Tenho aqui uma correntinha do fechamento do ponto, vou fazer mais uma correntinha. Vou no ponto seguinte e vou fazer ponto baixíssimo. Então, aqui eu tô no segundo ponto. Faço uma correntinha. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui eu fiz o ponto cianinha, né? Muita gente conhece como ponto cianinha ou ponto rendinha. Então, é um ponto baixíssimo e uma correntinha. Muito bem. Agora, aqui no sexto ponto, a gente vai fazer ponto alto. Então, vamos fazer aqui nos próximos 6 pontos, ponto alto. Para isso, vou entrar aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. Vai representar o meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço 2 correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer ponto sobre ponto aqui. Então, venho aqui.
o segundo ponto, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto. E aqui na correntinha que eu fiz do ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Agora eu tenho 6 pontos altos. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho e agora a gente vai fazer os pontos altos, só que a gente não vai finalizá-los. Fiz aqui a primeira parte, fico com a alcinha. Vou no ponto seguinte, faço a primeira parte, mantenho o da alcinha. No seguinte, faço a mesma coisa. No seguinte, a mesma coisa. Venho aqui na correntinha, ups, eita. Venho aqui na correntinha e faço o último ponto. Agora, eu tenho as 6 alcinhas dos 6 pontos altos, pego uma laçada e fecho todo mundo junto. Faço uma correntinha e aqui eu faço mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Agora, eu já posso cortar. E uma das laterais do meu gorrinho está pronta. Agora, vamos fazer o outro lado. Vamos entrar aqui. Nesse último ponto, ele está feito, mas a gente vai entrar aqui para a gente pegar a laçadinha e não ficar nenhum buraco. Vamos fazer uma correntinha. Vou no ponto seguinte e faço ponto baixíssimo. Uma correntinha. A gente vai caminhar aqui com ponto cianinha por 17 pontos. Então, 1, 2, já fiz o segundo, né? Cheguei, então, aqui no ponto 17, terminei aqui com uma correntinha. Agora, eu venho no ponto seguinte e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e, na sequência, 5 pontos altos. E vamos fazer o mesmo processo que do outro lado. Agora, a gente vai finalizar aqui o acabamento da parte de trás. Então, a gente entra aqui no pontinho que já está feito. Posicionamos o fio, fazemos uma correntinha. E aí, fazemos o ponto cianinho. Então, ponto baixíssimo, uma correntinha. Baixíssimo, uma correntinha. Até chegar lá no final. Termino aqui com um ponto baixíssimo. E eu vou entrar aqui, olha, na alcinha do pontinho do primeiro, né, que a gente fez. E faço mais um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto.
Muito bem. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer um nozinho muito bonitinho, ó. Você coloca o dedo aqui, gira e dá 3 voltas. 1, 2 e 3. Eu tô fugindo, né, do foco da câmera. Aí agora ele fica assim, ó. Aí a gente vai puxando bem devagarzinho e a gente faz um nozinho cilíndrico. Ele fica um nozinho cilíndrico. E aí você pode fazer um ou mais. Eu vou deixar um só e vou cortar o excesso. Agora vamos fazer o pomponzinho. Vou pegar o fio amigurumi e vou dar algumas circuladas aqui nos meus dedos, bem facilmente. Corto. Pego um fiozinho, vou aproveitar um fiozinho aqui dos que sobrou do próprio gorrinho. Entro aqui e amarro. Aí eu pego a tesoura e corto aqui no meio. Agora eu vou pegar o gorrinho e vou passar aqui o pompom, né? Aqui no anel mágico. Por isso que a gente não fechou ele por completo. Aí agora sim, agora eu pego aqui o anel mágico e puxo para fechá-lo bem. E aí ele vai ficar aqui preso, né? Então, vamos ficar preso aqui no anel mágico. A gente dá uma ajeitadinha. Assim. Pronto, agora ficou melhor. Muito bem. Aqui eu vou dar um nozinho no próprio fio que eu amarrei o pompom, para ele ficar bem seguro e ele não sair. Sempre lembrando que os amigurumis, eles normalmente são para crianças. Então, tudo que a gente puder fazer de segurança, a gente vai fazer, né? Porque a gente não quer que os nossos pequenininhos passem por nenhuma situação complicada. Então, a gente corta aqui um pouco compridinho. E aí, agora, a gente vai fazer os acabamentos. Quem me segue sabe que eu gosto de fazer acabamentos perfeitos, né? Então, mas aqui nesse gorrinho, a gente vai tentar fazer um acabamento perfeito. O mais importante aqui é a segurança dos nossos pequenininhos. Então, a gente vai escondendo os fios dentro aqui do trabalho. Agora eu vou esconder os outros fiozinhos que temos por aqui. Muito bem. Agora a gente vai pegar um palitinho e vai colocar um pinguinho de cola de silicone no palitinho. Um pinguinho.
Aí a gente vai lá nos pontinhos. Levanta o ponto e coloca um pingo de cola. Corto. E coloco aqui os fios e trabalho por cima. Venho nos outros fios que estão soltos e vou fazer exatamente o mesmo processo, ó. Eu vou levantar o fio, vou colocar aqui um pinguinho de cola, corto o fio e coloco os pontos por cima do fio. E aí, então, ele simplesmente desaparece e é assim que a gente faz o acabamento perfeito nas nossas peças. Vamos fazer isso em todos os fios. Agora, eu venho aqui onde eu fiz o nozinho e corto. Posso cortar bem rente, porque esse nozinho, ele não sai. E o gorrinho tá pronto. Olha, gente, o acabamento. Agora, vamos colocar o gorrinho na nossa lhama. A gente vai medir aqui assim, bem direitinho, o gorrinho, para que a gente possa colocar as orelhinhas bem no lugar certo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a orelhinha dela tá aqui, o final dela tá aqui. Então, eu vou pegar a orelhinha aqui com muito cuidado, com a agulha. Deixa para mim aí nos comentários o que você tá achando. Se você tá aprendendo, se tá gostando. E a nossa lhama tá ficando assim, gente. Oh, que coisa linda! Agora, vamos fazer a manta que ela leva aqui. Para fazer a mantinha, a gente vai fazer um nó corrediço dessa forma. E vamos fazer aqui 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Agora eu vou vir aqui. Na terceira correntinha. 1, 2, 3 e vou colocar numa das alcinhas, eu vou colocar o marcador. Muito bem. Pego uma laçada e vou fazer um ponto alto na alcinha seguinte à do marcador. E agora eu tenho 2 pontos, né? O primeiro representado pelas correntinhas, teoricamente, 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto em cada uma das alcinhas das correntinhas. Fiz aqui, então, um ponto alto em cada uma das correntinhas. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse último pontinho que a gente fez, a gente vai colocar outro marcador. E esse pontinho que a gente marcou, ele vai ser o primeiro de 6 que a gente vai fazer dentro do mesmo espacinho, que é
a última correntinha. Então, fiz um, vou fazer mais 5 pontos altos no mesmo espacinho. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tenho 6 pontinhos aqui no mesmo espacinho. Agora, eu vou trabalhar o outro lado das alcinhas. Então, vou fazer um ponto alto, começando aqui, olha, aqui tá mostrando que tem a primeira alcinha. Entro nela, já aproveito e escondo o fio e faço ponto alto. Nesse ponto, eu vou colocar outro marcador. Esses marcadores, eles vão indicar onde a gente vai fazer aumentos. Muito bem, fiz o primeiro ponto, vou aqui na próxima correntinha, na próxima alcinha e faço mais um ponto alto. E assim eu vou fazendo em cada uma das correntinhas e vou escondendo o fio. Agora eu cheguei aqui no marcador. Nessa alcinha, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, agora eu vou tirar esse marcador daqui e vou passá-lo para cá. Esse vai ser o meu primeiro ponto de aumento. Então, fiz o primeiro, vou fazer mais 5. Então, o que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Agora, a gente vai entrar aqui, olha. Fizemos 3 correntinhas iniciais. 1, 2, e a gente vai entrar aqui na terceira. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas. E aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu vou tirá-lo e eu vou fazer 2 pontos altos em cada um dos 6 pontos que nós fizemos aqui. Então, já coloco um marcador para saber que é o meu primeiro ponto de aumentos. E no mesmo pontinho, eu vou fazer mais um. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos em cada um dos 6 pontos da base. E aqui, então, nessa lateral, a gente vai ter 12 pontinhos. Tenho 12 pontinhos, agora eu tiro o marcador e agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Marco o primeiro pontinho novamente. E faço ponto sobre ponto até chegar no próximo marcador. Cheguei aqui no marcador, tiro, e aqui eu já sei que eu vou fazer, a partir de agora, 2 pontos em cada ponto desses 6 pontos da base. Então, faço o primeiro e já coloco o marcador.
No mesmo pontinho, vou fazer o segundo. E aí, eu vou fazer 2 pontos em cada um desses 6 pontos. E vou terminar essa ponta aqui com 12 pontinhos. Cheguei aqui no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a troca de cor. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto até chegar no marcador. Aproveito e escondo os fiozinhos. Cheguei aqui no marcador. E agora, a gente vai fazer nessa ponta aqui, um ponto e um aumento. Faço aqui, então, um ponto. Já coloco o marcador. E no ponto seguinte, 2 pontos. E vamos fazer essa sequência até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador, tiro e vou fazer ponto sobre ponto até chegar no próximo marcador. Então, agora cheguei no marcador e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou fazer um ponto e um aumento em cada pontinho da base. Terminei a carreira, venho aqui na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a troca de cor. Subo 2 correntinhas, vou escondendo já os fiozinhos aqui e faço ponto sobre ponto até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador e nessa carreira, né, nessa parte, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. E vamos fazer essa sequência de 2 pontos e um aumento até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, vou fazer ponto sobre ponto até chegar no próximo marcador. Cheguei no marcador e vou fazer o mesmo número de aumentos que eu fiz do outro lado. 2 pontos separados e no terceiro um aumento. Terminei a carreira, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a mudança de cor e vamos fazer o acabamento. Estamos chegando no final, gente. Eu vou fazer esse acabamento com o mesmo ponto que a gente fez no gorrinho. Faço uma correntinha, vou no ponto seguinte e faço ponto baixíssimo. Uma correntinha e no ponto seguinte um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Então, vamos fazer esse acabamento por toda essa carreira. Terminei a carreira e agora eu venho aqui na primeira correntinha que a gente fez e faço ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha para arrematar e posso cortar. E aqui, olha, a gente ficou com um buraquinho, né?
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma puxadinha aqui no fiozinho e a gente vai entrar com ele por aqui. Dessa forma. Aí a gente vai puxar e ele vai fechar. E para finalizar, agora a gente vai vir aqui, olha, na parte onde a gente fez os aumentos. Tá? A gente vai dobrar a mantinha assim. A gente vai pegar o pontinho aqui do meio. E aqui a gente vai subir 15 correntinhas. Puxo o fio. Corto. E vou fazer aquele nozinho que nós aprendemos. Passo o fio 3 vezes pelo nó e puxo com cuidado. Vou ajeitando. Pronto. E faço um nozinho cilíndrico. Corto. E vou fazer a mesma coisa aqui no outro extremo. E ela tá ficando assim. Já ficou, né, gente? Já ficou. Agora, eu vou fazer os acabamentos e volto com a nossa lhama pronta. E tá aqui a nossa lhama pronta, gente, ficou linda. Olha que graça! A que nós fizemos, eu utilizei o fio amigurumi da Círculo. E vocês podem ver que ela ficou maior. Ele é um pouco mais grosso, né, o fio. E a primeira, na hora de desenvolver a receita, eu fiz com o fio balão amigo da Pinguim. Ele é um pouco mais fininho, então a nossa peça fica menor. Aqui eu coloquei também para enfeitar a borboleta porta-guardanapos que fizemos no tutorial da semana passada. Se você não assistiu, corre lá para assistir, que tá linda e super fácil de fazer. Essa peça você pode dar de presente para o Dia das Mães ou pode dar de presente também para o Dia dos Namorados. Então, se você gostou de todas essas dicas, se você já aprendeu, se esse vídeo te ajudou, te inspirou, deixa o seu like, que é super importante aqui, não só para o canal, mas para que o YouTube distribua mais esse vídeo e para que mais pessoas possam aprender a fazer essas peças e, de repente, tomar aí o crochê como uma renda principal, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito e gostou, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as novidades que eu coloco por aqui, tá? Deixo um beijo a todos e até o próximo vídeo. Beijo e tchau! Que Deus abençoe cada um de vocês.